Paperwork Volume 2 O Silêncio que Deixaste. Criado por Cláudio. Publicado em julho de 2025. Paperwork é uma série de coletâneas de poesias ilustradas criadas por Cláudio. O projeto conta com edição de Mahara Beatriz Aparecida Camargo, a administração de José Gustavo Machado e redes sociais por Aline Gonçalves. Projeto aprovado pela Secretaria Municipal de Cultura para recebimento de recursos financeiros da Política Nacional Aldir Blanc. Aviso: esta obra contém abordagens de temas sensíveis relacionados à saúde mental, tais como depressão, ansiedade e anorexia. Sugiro cautela por parte do ouvinte, em especial aquele que possa ser afetado por experiências semelhantes. Se você se identificar nessa descrição, pode ser positivo evitar o contato com este conteúdo ou consumi-lo apenas em situações favoráveis para tal. Além disso, é essencial sempre avaliar a necessidade de suporte profissional e afetivo. Você não está sozinho nessa. Capa. Como todo o restante da obra, a capa da coletânea tem formato retangular, da dimensão de uma folha A4, e apresenta uma composição que integra fotografia com uma ilustração feita à mão. A imagem é contornada por uma fina moldura branca. Em frente a um fundo branco brilhante está a figura de um jovem sentado de perfil. A imagem captura apenas a altura de seu ombro para cima. A figura veste uma camiseta social vermelha, tem cabelos castanhos e cacheados cortados em uma altura mediana. Suas sobrancelhas são grossas, seu nariz é largo e os olhos são pequenos. Ele parece observar o horizonte com um olhar desesperançoso, com lábios entreabertos e expressão séria. Sobre seu ombro está posicionado o recorte de um desenho manual que representa uma calopsita. A ave olha na mesma direção que o jovem e tem tom angelical, com contorno brilhante que a destaca. O pássaro é pintado em tons de cinza, com exceção de sua cabeça, que é de um tom claro de amarelo, e da ponta de suas asas, que são brancas. A expressão da calopsita indica infelicidade e tranquilidade. No canto inferior esquerdo se encontra a assinatura do autor. Na parte superior, alinhada à esquerda, chama atenção o título: O Silêncio que Deixaste. As letras se destacam em branco e têm um contorno intenso em tons de roxo, azul e rosa, que se alternam em um degradê. A fonte utilizada é serifada. Abaixo do título está escrito em azul, com fonte menor e igualmente serifada, a indicação: Paperwork Volume 2. À direita do título estão escritos dois kanjis da língua japonesa. Um está sobre o outro. Nos kanjis se lê a palavra Shinmoku, que significa silêncio em japonês. Apresentação. Na sequência, tem-se uma página dedicada à apresentação da obra. O fundo é completamente branco. O título Apresentação é destacado no topo da página, todo escrito em fonte serifada. Ao lado, uma ilustração feita à caneta representa algumas teclas de piano com pequenas ondinhas que simbolizam som. Na sequência, se estende o seguinte texto: A vida é música e a morte é tão quieta. Sempre tive problemas em lidar com esse silêncio que nos chama desde que nascemos. Eu gosto do som. Amo a guitarra que acompanha minha raiva, a bateria que dá forma à minha determinação, a calma melodia que surge das amizades que fiz e os sintetizadores tão bregas das paixões que vivi. Como os instrumentos de uma orquestra, cada vivência, cada relação e cada conhecimento são essenciais na grande canção daquilo que eu sou. O que acontece, então, quando algum dos músicos para de tocar? Algo parece errado. Imagina sua música favorita sem os vocais. Depois retire a percussão, os acordes e até mesmo a pausa entre uma nota e outra. Você ainda gosta do caos que sobra? Eu particularmente acho que perder as coisas é uma espécie de zombaria do destino. Deixe nascer, deixe crescer, aprenda a amar e deixe morrer. Comece então tudo de novo. É preciso ser muito sádico para contar uma piada dessas em um velório. Certo. Acho que você já pôde entender que eu odeio quando as coisas acabam. Esse volume é, então, uma forma de tentar lidar com perdas que têm me tirado do rumo. Em algum momento, o silêncio de todas essas derrotas se fez ensurdecedor e eu já não podia pensar em mais nada. Pelo menos, ainda penso em algo, e vou usar isso de matéria-prima para essas composições. Quem sabe as coisas ficam um pouco mais barulhentas se você puder ler isso em voz alta? Eu não sei, talvez não ajude. Mas de qualquer forma, prefiro usar esses textos como um protesto contra o fim.
Não me sufoco no silêncio enquanto tiver, no mínimo, o som do meu teclado. Escrevo, portanto. Abaixo está um risco ondulante feito à caneta que leva até uma indicação do autor, por Cláudio. Ao longo do texto são destacadas em negrito algumas palavras e frases. São elas vida, morte, silêncio, algo parece errado, zombaria do destino, eu odeio quando as coisas acabam, silêncio, protesto contra o fim e escrevo, portanto. Todas imagens de luto. A primeira poesia do volume tem um fundo branco predominante. Uma fina moldura, também branca, envolve a composição. No canto superior esquerdo, há uma mão humana estendida com a palma à vista. A imagem da mão está em preto e branco. Nela há o que aparenta ser a ilustração de um corte. Dele jorram 5 grandes faixas coloridas ondulantes e com cores distintas, que se espalham para baixo, criando uma composição fluida. Todas as faixas coloridas têm a textura de um desenho pintado a lápis de cor, e são separadas por um contorno preto feito à caneta. A faixa mais acima é de um tom alaranjado, vibrante. Abaixo dela, uma faixa em vermelho. Em seguida, uma faixa em tons de azul. Depois outra cinza claro e, por último, na parte mais inferior e orientada à esquerda, uma faixa amarela. As faixas se sobrepõem ligeiramente umas às outras, e são mais largas próximas às extremidades, estreitando-se à medida que se aproximam da mão. A mão está no canto superior esquerdo, e as faixas preenchem a maior parte do lado direito e inferior da imagem. No canto superior direito, há um título escrito em letras pretas maiúsculas que se destaca sobre o fundo branco. A fonte não tem serifa e transmite solidez, com letras grossas e retas. O título do poema é Todas Imagens de Luto. Acima de cada faixa colorida está escrita uma das estrofes. Sobre a faixa vermelha, se lê: Não gosto de laranja. Me nego a crer que nasceu em meu peito uma lima, meio doce, meio azeda, nenhuma das duas. Não quero mais nada. Na sequência, se lê na faixa vermelha: Era pra ser vitória, lavado de sangue, vanglória escarlate, veludo na veste, viva quem vence. Mas eu perdi você. Na faixa azul está escrito: Derrotado não perco, valor nenhum eu quero porque me roubam, quem se seque o azul do mar que eu não mais me afogo. Na faixa cinza, lê-se: Que só sobra o leito sem cor, pedra sem labor, só sobra o nada, cinza ressecada, que eu possa apenas não morrer, pois morrer já é algo, e de algo em alga se fazar. Por fim, na faixa amarela, que se separa um pouco da anterior e aponta para a esquerda, é legível: Não sei se ainda lembro como faz para respirar, só sei que de algum jeito você me faz não desistir. Desde que te desenhei, você me pôde colorir. A moldura branca, que cerca toda a composição, fica mais grossa ao passar pela faixa amarela, bloqueando seu caminho até as imagens da página, como se ainda estivesse indisponível, em contraste com as outras que seguem infinitamente. 21. A segunda obra mescla, novamente, ilustração e fotografia. Temos uma composição com coloração sépia e alaranjada, dando um tom nostálgico. Em toda a imagem, há uma moldura sutil em forte tom de laranja. Como que dependurado na moldura está o nome do poema, escrito em letras de mão decoradas. Lê-se no título 21, escrito por extenso. O ângulo captura de maneira próxima a parte superior de uma mesa de madeira marrom escuro. Sobre ela se dispõem alguns elementos. Na parte superior da imagem, desfocada no canto direito, há a ilustração de um pedaço de bolo de aniversário. O bolo tem camadas de massa e recheio de cores claras, alaranjadas, e está sobre um prato branco com pequenos detalhes que se assemelham a flores e arabescos. No topo do bolo, há 2 velas apagadas em formato dos números 2 e 1, indicando 21 anos. A parte inferior da imagem, que está mais próxima pelo ângulo da imagem, exibe uma fotografia disposta sobre a mesa. A foto mostra 2 pessoas se abraçando. A pessoa à direita é uma criança com cabelo escuro e encaracolado, que veste uma blusa amarela e calças azuis. O pequeno está sorrindo e olhando para a frente, em direção à câmera. A outra pessoa está de costas enquanto abraça um menino, com braços ao redor dele. Ela parece ser adulta, tendo idade avançada, mas seu rosto não é visível. Se observa apenas seus cabelos grisalhos e seu casaquinho de lã cinza.
O plano de fundo da foto do abraço parece ser uma cozinha, com alguns detalhes de armários brancos e bancadas. Bem ao fundo dessa fotografia, há a silhueta de um homem que observa a cena. Sua cabeça está cortada na imagem, mas é visível que ele veste uma blusa bege atravessada por grossas linhas marrons. Toda a foto parece representar a ocasião do aniversário do menino. Entre a foto do aniversário e o desenho do bolo, há um espaço no qual se observa apenas a superfície da mesa. Nesse respiro entre um elemento e outro, está descrito o poema, que se espalha em 2 colunas que se ajustam às imagens. É possível ler. Vim te ver um dia, e tua voz não escutei. Sua história eu não ouvia. Silêncio, estávamos em luto. O que aquilo me dizia? Eu tinha apenas 7, você 77, só te vejo sorrindo, sabendo que tive sorte de pouco lembrar da tua sofrida morte. 20 vezes vi que o passado se encolhia. Mais um ano vivi e parece, ou parecia, que teu olhar percebi no espelho sobre a pia. O dobro de tempo. 21, 14, 7. 7 vezes sente o anjo, eu disse, tava na cartinha. Eu não sabia nesse tempo, mas você já pressentia. Previa algo a mais, agora eu tô me lembrando. Me formava com carinho, hoje eu sigo me moldando. O verso Estávamos em luto se destaca por estar escrito em uma fonte mais fina, quase como uma memória vaga do eu lírico. Sunless City. A terceira obra revela uma imagem tomada novamente por tons que remetem ao filtro sépia, com um tom geral envelhecido. Novamente se nota uma fina moldura laranja ao redor de toda a figura. O foco da imagem é um prédio de arquitetura colonial europeia, que domina a cena e parece estar longe da posição de captura da foto. É capturado apenas o ângulo dos fundos da construção. Trata-se de uma igreja alta, com torre pontiaguda, coroada por uma cruz que se eleva em direção ao topo da imagem. As paredes são pintadas em tons claros, com detalhes em arcos e destaque a um vitral disposto em uma grande janela. Mais próxima, há uma cerca construída por finas colunas de cimento dispostas uma ao lado da outra. Entre a cerca e a igreja está a imagem de um carro popular prata. Esses elementos mais próximos aparecem com bastante desfoque, centralizando a atenção na grande igreja. À esquerda dela estão dispostas algumas árvores com folhagens não muito volumosas. O chão é coberto por grama de forma irregular. Bem ao centro da imagem, há a ilustração de um sol. Destacando-se entre o teto e a torre da igreja, o desenho projeta um brilho intenso que se espalha pela imagem em tons de amarelo e laranja. Atrás dele se estende um céu límpido e azul escuro, que denota que o dia está amanhecendo. O tom geral da composição destaca um certo distanciamento que traz à tona sensações simultaneamente melancólicas e nostálgicas. No canto inferior direito se destaca o título Sunless City. Abaixo e à direita, em um tamanho menor, se lê a tradução, Cidade sem Sol, entre aspas. Sobre o lado esquerdo da imagem, é notável um leve sombreado retangular que tem como função dar destaque à poesia em relação ao fundo. Ela diz: o salame tem menos porco, o doce tem menos uva, a vida nessa cidade, escura, escura, tem menos graça, menos doçura. Sou metropolitana, rural, nunca fui sertanejo, nem usei chapéu que não fosse de palha. Adubo de verdade não falha, não usei veneno, nem comi bicho do chão. Se comi foi pouco. É louco como a paisagem muda, de aguada para aguda. Mas um medo antigo perdura. Não gosto dele, sujo, se enraizou nessa cultura. Mas talvez seja esse o ponto no qual alguma agulha, nos dias mais frios ainda nos costura. Deprimos. A quarta obra da coletânea tem a mesma iluminação alaranjada das anteriores. Outra vez, tem-se uma moldura fina, também laranja. A imagem é uma fotografia de uma página de caderno sem linhas ou pauta, que está posicionada levemente em diagonal. Atrás da figura principal estão dispostos cobertores dobrados e parte de um notebook, indicando que o caderno está jogado sobre uma cama bagunçada anteriormente usada para trabalho com o computador. No topo da página do caderno, centralizada, está a palavra Deprimos, que está escrita à mão em vermelho com uma caligrafia irregular e trêmula. O pingo da letra I foi substituído por um coração. O escrito é o título da composição. Abaixo do título estão desenhadas 4 silhuetas humanas estilizadas em preto, feitas com traços marcados e irregulares que parecem riscos.
As figuras são esguias e alongadas, sem detalhes faciais, mas com a sugestão de cabeças pequenas e braços finos. Em cada uma delas, pequenas linhas em tons de vermelho parecem emanar dos olhos como chamas. A primeira figura parece segurar uma caixinha. A segunda, posicionada um pouco acima, segura um controle de videogame. A terceira está ao lado da anterior e não segura nada, mas se diferencia por ter os riscos vermelhos de seus olhos voltados para baixo, lembrando mais lágrimas do que chamas. A quarta e última figura está mais abaixo e tem na boca um cigarro que projeta fumaça para cima. Abaixo de cada figura está escrita a frase I'm sorry. Embaixo se vê entre aspas a tradução, eu sinto muito. No terço inferior da página, 2 blocos de texto poético preenchem o espaço. Ambos parecem ser escritos à mão em cinza, com uma caligrafia um pouco inclinada e apertada. Nos blocos de texto se lê: Eu sou um dos deprimos, e de mim só tenho queixas. Bom mesmo eu só fui, debaixo do pé de ameixa, mimosa, amendoim e cavaco, campo de carneiro, escova de aço, serelepe, o cão Mateus, irmão do Lion que a tia me deu. Meu Deus, tudo isso já morreu. E não teve um deprimo que não quis se matar, o que hoje já fuma, o que fica no quarto, a que enfrenta outra vida, e eu que quero um infarto, que me lembre que ainda bate em meu peito o coração de meus avós, que se foram também. Prometeram muito, mas hoje eu sei. Para quem é deprimo, não sobra ninguém. Nosso peito afundado nunca, nunca vai ficar bem. E se eu for? A quinta composição tem tom diferente das anteriores. A mesma moldura fina pode ser notada ao redor de toda a imagem. No entanto, ela é, desta vez, de cor vermelha intensa. O fundo retrata uma parede branca que brilha intensamente com uma textura áspera e rústica. Do lado direito da imagem surge a figura de uma mão que cruza a obra em posição diagonal. Parte do antebraço também é visível. A mão é de uma pessoa com pele clara e se estende em direção ao chão, na expectativa de pegar algo. Da parte inferior da imagem, no chão, surge a forma de um tecido dobrado de tom vermelho forte. O tecido tem dobras e sombras, sugerindo textura e volume, e está disposto em direção ao centro da página, cobrindo parte do espaço. A mão parece intencionada em pegar o tecido, tocando-o com a ponta dos dedos. No topo da página, alinhado à direita, está escrito o título. Registrado à mão, em vermelho vivo, com letras maiúsculas e em um estilo que emula uma fonte rúnica, a frase principal se sobressai. E se eu for? A interrogação no final é grande e bem marcada. O restante da página é preenchido com blocos de texto poético, escritos em fonte que lembram registro manual. A disposição do texto acompanha o formato do antebraço e da mão, dando a ele um caráter também diagonal. Lê-se a seguinte poesia: Se me criou para ser gente, por que me cobra a tua vida largada? Não, sou eu mais eu. Sou uma tragédia no passado em que nasceu sua estratégia. Sou uma enciclopédia e aos 10 eu já sabia que ser pouco não satisfaria a minha fome, minha sede. Eu não sou linha, sou uma rede de influências tão diversas que derrubam tua banca. Se desnuda em chamas em seu ultraje assassino, enquanto eu sambo, piso, danço em teu ossário masculino. Falta. A sexta obra do volume apresenta novamente uma moldura fina vermelha. O fundo da imagem é branco e brilhante, com textura áspera. A metade esquerda da página é dominada por uma composição visual impactante. Há o close-up em metade do rosto do mesmo jovem visto na capa, tendo ele pele clara, cabelos castanhos e cacheados e sobrancelhas grossas. O nariz dele é pequeno, porém largo, e os olhos estão fechados. Sua expressão sugere certa ansiedade, ainda que contida. Parte de seu ombro está visível na parte inferior esquerda, mostrando que a figura traz uma camiseta vermelha do mesmo tom do tecido da página anterior. O rosto do jovem é dividido ao meio, dando a impressão de que parte dele se desintegra. A partir dessa parte apagada, se vê um desenho em vermelho vivo que emula o restante do rosto. A ilustração representa apenas o contorno do que seria o lado esquerdo do rosto, deixando o fundo visível. A ilustração tem contornos agressivos, com ângulos fortes e traços grossos. Em contraste com a insegurança da parte fotografada, o lado ilustrado esboça um sorriso sarcástico, tem olhos abertos e sobrancelhas arqueadas. A metade direita da página é dedicada ao título e a blocos de texto poético. Em ambos, a escrita é serifada. O título Falta
Está todo escrito em letras maiúsculas, com fonte branca. Ele contrasta com o fundo, também branco, apenas por conta de um sombreado interno, que denota certa ausência. O bloco de texto poético tem organização em 3 estrofes. O texto está alinhado à direita, mas mantém um recuo em relação à borda da página. É possível ler. Falta muito para chegar? Eu perguntei na viagem que nunca fizemos. Faltou dinheiro? Faltou carinho? Faltou energia? E se sempre te falta alegria, perdoe-me a falta, mas não encarno tua expectativa tão alta. É assim que se aprende, é assim que se mantém a falta dos pais e de filhos que o futebol não entretém. Sempre foi assim, é assim no presente, e falta algo para mudar. Talvez falte dinheiro, talvez falte carinho, talvez falte energia. Falta tanto nessa vida, roupas, vestidos e cabelos variados, que desconfio do discurso de vossa mercê. Não é raiva ou covardia, é só que odeio esse clichê. Talvez falte tanto de mim, pois muito falta de você. O quarto do grupo. A 7ª obra do volume apresenta novamente uma borda fina e vermelha ao seu redor, delimitando a composição. Um fundo branco brilhante é levemente perceptível nos cantos da imagem. No restante, se nota a parte central do corpo do mesmo jovem que aparece em outras páginas, dando destaque ao seu peito e tórax. Ele continua vestindo a mesma camiseta vermelha, tem pele clara e manifesta insegurança em sua postura corporal. Ao centro do seu peito, há o que aparenta ser um buraco de formato irregular, que se estende horizontalmente e tem bordas esbranquiçadas e brilhantes. Nessa fissura, o que aparenta ser um vazio escuro pode ser observado. A textura do vazio é áspera e se alterna entre preto e tons de azul, com formas abstratas e agressivas como riscos e pontilhados se fazendo evidentes. O jovem parece tentar segurar algo em seu peito, tendo a mão fechada em um punho parcial. No entanto, o ato é impossibilitado pela abertura. Ao redor da mão e envolvendo parte do braço, há o desenho de uma serpente azul que se enrola pelo antebraço do jovem. A cobra tem escamas detalhadas e a pintura tem textura de lápis de cor. Acima da mão do jovem se nota a cabeça da serpente, que apresenta olhos pretos com a parte central branca, presas pontudas e uma língua bipartida vermelha. O animal parece preparado para dar o bote. No topo da página se lê o título, O Quarto do Grupo. Ele está todo escrito em azul escuro, tem fonte serifada e está escrito apenas em letras minúsculas, contornadas por um brilho branco. No lado esquerdo da página, destacadas por um sombreado retangular escuro, estão escritas 5 estrofes de poesia. As letras são brancas e têm um leve contorno cinza. É possível ler. Um saque que outra levanta e a terceira faz corte. Eu sou o quarto toque. Não é por acaso que é fácil para vocês deixar essa sala. Me ter ou não ter nada é trocar de saco pra mala. Você tinha um presente que eu esperei ansioso. Em cada dobra do meu corpo, você talhou cicatriz. Que presença marcante você ainda tem quando eu tô inseguro. Lembro de tudo que me disse naquele dia, onde quis que ninguém existisse. Sei que foi problema, mas você não colabora. Fala pelas costas, morde a língua, sua cobra. Hora de visita, dedicado a Beppa. A 8ª poesia apresenta uma moldura fina azul escuro. A coloração geral da imagem tende a tons azulados e escuros, com um ar triste, deprimido. Se nota na imagem a fotografia do canto de uma sala. Nessa aresta se unem 2 paredes pintadas em tom creme, porém tomadas por sombra. Em cada parede há o umbral de uma porta. Naquela mais à direita se observa uma passagem para um cômodo mais iluminado, pelo qual uma luz quente entra. A outra passagem tem uma porta entreaberta, sendo parcamente iluminada pela luz atrás de si. Na parede direita, próxima do ângulo da fotografia, se vê a silhueta de uma planta em um vaso preto suspenso no teto por correntes finas. A planta tem galhos finos e compridos que se estendem abaixo com largas folhas. Abaixo dos galhos reais se percebem 4 folhas desenhadas à mão. Elas caem da planta numa representação de decadência e são pintadas de azul. Do lado esquerdo, um sombreado destaca o título e a poesia. O nome do poema é Hora de Visita, e se lê ao lado que a obra é dedicada a uma pessoa chamada Beppa. Todo o texto da imagem é escrito em fonte serifada azul.
Na poesia, que tem 5 estrofes, se lê: Foi bom ter tua visita. Talvez eu não lembre, mas quando nasci, você me pegou no colo e não largou. Eu sinto, sempre senti. E o jeito que me olhava, sorrindo de cara fechada, crendo em tudo que eu dizia, confiando no que muitas vezes nem eu confiaria. A cada Natal, a cada ano novo, a cada esforço, a cada esboço, a cada novo começo me fazia saber que não importa o caminho, algo bom esperava por mim. E por que é que tem que ter fim? Ninguém te substitui. Eu me sinto tão perdido sem você para me salvar de mim. Tem visita que dura bastante, mas domingo só tive 1 hora, que durou por um dia e não acabou. Terminou agora. Naquele quarto cheio de morte, percebi que estava de saída. Tratei de ficar um tempo, sei que não disse aquilo pra mim. Sei que minha presença era sempre bem-vinda. Poxa, Deus pode achar que tá na hora, mas você sempre diz que é cedo ainda. Deathbed. Outra vez, tem-se uma borda fina e azul escura que enquadra toda a composição. A 9ª obra apresenta uma imagem tomada por sombras, sendo quase toda totalmente escura. Do canto superior esquerdo se nota uma janela. Através de seus múltiplos painéis, que criam uma grade visual, é possível distinguir vagamente o exterior. Considerando o ângulo, é possível notar o telhado de uma casa do lado de fora. Se verifica também um céu azul claro, que contrasta com a escuridão do interior. Em um dos painéis inferiores da janela, se nota timidamente o que aparentam ser dedos de uma mão esquelética, que parecem tentar entrar na composição, ignorando o vidro. No canto superior esquerdo da página, se lê o título, Deathbed, que significa leito de morte. A escrita está em um tom de azul escuro e é feita com letras que se assemelham a uma fonte gótica ou a um estilo de escrita ornamental, dando um toque sombrio e mórbido. Abaixo do título está a poesia, que se divide em 6 estrofes. Ela está também escrita em azul, tem fonte serifada e diz o seguinte: You felt good yesterday. Shadows were not so dark. But today, there's a crack on the window and everything's wrong again. Take your time to answer. Live or die. You have a choice. Live or die. I know how bad death is, but life doesn't feel so different when you notice that everything's dying. You see the groove at the fancy door they bought, the rust at the chair, the slot that grows inside your heart, so short the time you have to be alive. Your skeleton feels like it's on the wrong side. You are choking with fumes you didn't smoke. You are tired of crying. You wish you'll never wake up again. How can pain be written with only 4 letters? The chance of making the right choice only depends on how much you want to write. The 5 letters of dying or the 6 of living. I'm really trying to think, but I might be running out of ink. Ao lado direito, em fonte pequena, está escrita a tradução do poema. Nela se lê: Você se sentiu bem ontem, as sombras não eram tão escuras, mas hoje há uma rachadura na janela e tudo está errado de novo. Não se apresse para responder. Viver ou morrer, você tem uma escolha. Viver ou morrer. Eu sei o quão ruim a morte é, mas a vida não parece tão diferente quando você percebe que tudo está morrendo. Você vê o desgaste na porta chique que eles compraram, a ferrugem na cadeira, o espaço que cresce dentro do seu coração. Tão curto é o tempo que você tem para viver. Seu esqueleto parece estar do lado errado. Você está sufocando com fumaça que não fumou. Você está cansado de chorar. Você deseja nunca mais acordar. Como a dor pode ser escrita com apenas 3 letras? A chance de tomar a decisão certa só depende do quanto você quer escrever. As 6 letras de morrer ou as 7 de existir? Eu tô realmente tentando pensar, mas talvez eu esteja ficando sem tinta. Bon Yok Jung Uimiga Sarajida. A 10ª composição tem tom claro e minimalista. A imagem tem tom branco brilhante, com um fundo áspero que remete a uma parede mal acabada. Há uma fina borda azul em todas as extremidades da página.
Na parte superior da página, se lê uma frase escrita à mão em Hangul, o alfabeto coreano. A frase, que serve de título à obra, é Bon Yeok-jung Uimiga Sarashida. No canto superior esquerdo da página, acima do título, está a sua versão em português, na qual se lê Perdido na tradução. A tradução é apresentada em fonte mais clara, pequena e entre aspas. Logo abaixo dos caracteres coreanos, há um traço que separa a poesia do título. Agarrada a esse traço, de cabeça para baixo, está a ilustração de uma borboleta. Ela é preta e tem asas rosas contornadas também em preto. O formato das asas lembra a figura de um coração partido. À direita do desenho, há uma mancha irregular em tons de cinza escuro, como um borrão de tinta de caneta. A maior parte da página é preenchida por um único bloco de texto poético, escrito em azul escuro com uma fonte serifada. O texto está centralizado na página e nele se lê: Demorei para chegar onde nunca estiveste. Muita espera, muita esperança. Acreditei no que não existe e olha só o que se alcança. Perdi mais do que devia. Eu não devo explicação. Nós só falamos outra língua e nos perdemos na tradução. Não posso entender o que ninguém me explica. E se amar humaniza, perder te impede de ser, de estar, de querer. Não é o fim do mundo, mas se acabou um multiverso de destinos felizes. Crises das mais tristes me levaram a duvidar que ainda respiro. Sem ar, não sou seu amigo, nem conhecido, nem colega. Somos um passado, daqueles borrados, daqueles que se nega. Ai, saudade que não passa, me segue com o ódio de um míssil. Tudo fica e tudo passa. And it's okay if I still miss you. A última frase, em inglês, está escrita em azul mais escuro, dando ar conclusivo ao verso. Abaixo dele, em fonte menor e entre aspas, se destaca a tradução. E tá tudo bem se eu ainda sentir sua falta. Revisionismo. A 11ª obra apresenta uma imagem em tom de branco brilhante com textura áspera, uma borda preta fina emoldura a imagem. No lado esquerdo da página, uma ilustração de aparência orgânica domina o espaço. O desenho é composto por uma massa densa de traços finos e pretos, que se acumulam para formar uma mancha irregular e alongada. Essa figura é feita com muitos riscos e sobreposições, criando uma textura visual densa e sombria. Pequenos respingos ou borrões de tinta preta são visíveis ao redor da figura principal, dando uma sensação de movimento ou dispersão. O borrão preto se estende por todo o lado esquerdo, como se um grande acumulado de tinta escorresse pela página. No canto superior direito da página, o título Revisionismo está escrito em preto, com letras densas em estilo de máquina de escrever. A maior parte do lado direito da página é preenchida por blocos de texto poético, escritos em preto com uma caligrafia fina e serifada. O texto, que se divide em 4 estrofes, está alinhado à direita. Na poesia, se lê: Quando você se foi, no frio dia de inferno, eu pensei que ia junto. Meu amor, ainda eterno, pra nós é adjunto. Eu vivi como um defunto sem o seu abraço terno, sem motivo de conversa, sem resposta, sem assunto. Que saudade de tua vida, indevida injustiça moderna. Palco pequeno, coxia sem perna, inútil peça de quem fica ou vai. Passou semana, a ficha não cai, rosto no mai, dessa vez não volta. Protejo memórias com pesada escolta, falho em pegar o que sempre se solta. Olho as fotos cortadas, rostos felizes, longe do aqui, sinto que estou antes. Ainda lamento escolhas e deslizes, desenho por cima de memórias brilhantes, já distantes. O medo que sinto é da segunda morte, que eu esqueça de ti na segunda-feira, que por medo eu te abandone a própria sorte e, para completar, faça a maior besteira. Pensar no que vivemos e perdemos agora como aberto problema que nos faz pedir desculpa sem nos servir de emblema. Mancha e Ódio ao Silêncio. A 12ª e a 13ª obras são interligadas. As duas páginas apresentam uma única imagem que se interliga, formando uma composição horizontal apenas. Uma moldura fina de cor preta atravessa ambas as obras, unindo-as e delimitando-as como uma coisa só.
Na imagem que se forma, é possível verificar um quarto todo branco e bem iluminado. O chão é também branco e parece composto por porcelanatos bem polidos. Nota-se ao canto direito da fotografia a figura do mesmo jovem de páginas anteriores. Ele está sentado no chão e usa a mesma camiseta vermelha, mas dessa vez é possível observar que ele usa uma calça jeans de cor grafite, com barra dobrada sobre meias cinzas. Nos pés, ele calça um par de botas coturno marrons. Sua pele é clara, seu cabelo é cacheado e parece despenteado. Seu corpo está direcionado levemente à direita, em posição fetal. Ele abraça os joelhos e esconde parte da face atrás deles. É notável seu olhar fixo na direção do ângulo de captura, quase como se ele olhasse intensamente para o leitor. Sua expressão denota dor, raiva e até mesmo medo. Ao seu lado esquerdo, centralizada na composição, se observa uma figura desfocada. Ela parece ser a representação de uma entidade esquelética e cadavérica, com traços que remetem a uma caveira. Na parte inferior, a figura veste o que parece ser uma saia preta longa, porém o tecido parece se fragmentar próximo de suas extremidades, como se o tecido fosse feito de sombras. Acima se destacam as largas costelas da entidade. A parte inferior é coberta por mais tecido preto, que forma uma espécie de capuz pontudo que envolve o crânio decomposto e os ombros, pendendo seu excesso para trás como um manto. O crânio parece mesclar algo humano e um aspecto animalesco, com 4 grandes presas se projetando a partir da boca e cavas profundas e alongadas para cima no lugar dos olhos. Estendendo-se a partir do ombro, é notável do lado esquerdo um braço longo e esquelético, que segura uma figura preta que remete a um coração apodrecido. No pulso desse braço, se projeta uma faixa de tecido preto que performa uma parábola acima da cabeça da entidade. Do outro lado, no lugar de um braço, está presa uma corrente grossa. Ela faz um arco para baixo e pende sua ponta para cima. Nessa ponta, é visível uma argola oval feita com metal trançado. Ao centro dessa argola, o formato de uma fechadura se destaca. A figura toda projeta uma leve sombra sobre a parede atrás de si. O aspecto geral da criatura lembra uma sombra, assemelhando-se a algo quase intangível. O formato de suas vestes forma uma composição semelhante a uma espiral. Ao lado esquerdo da 12ª composição, é possível notar um texto poético de 2 estrofes. Seu título está escrito logo acima em letras maiúsculas e fonte maior. Dele se lê Mancha. Todo o texto da página está escrito em fonte preta, que aparenta ter sido escrita à mão de maneira rude, com marcas de tinta acompanhando letras disformemente. Na poesia, se lê: A morte mancha a máscara da aparente normalidade. Não resta ciência, não ajuda um báscara para apagar esse incêndio que se alastra, alastrará. A morte mancha a máscara da branquíssima porcelana que por ser frágil se fez rara. Eu chorei e só essa máscara mascara a cara de ódio que fiz quando veio até mim essa caveira descarada, velha, podre, desgraçada, insensível, cheia de fome, atraída pela vida, na minha cara chorosa, inchada. Quanto ao 13º poema, nota-se que ele está disposto na página direita da composição. Seu título é Ódio ao Silêncio, e abaixo dele está escrito o subtítulo Medley, entre parênteses. Tanto o título quanto a poesia estão escritos em uma fonte que se assemelha ao efeito de uma máquina de escrever. A poesia é composta por 5 partes que parecem independentes entre si, como se o poema fosse uma coletânea de pequenos poemas menores. A disposição de cada uma dessas partes se alterna entre estrofes mais centralizadas e outras próximas à margem direita, dando a sensação de afunilamento no canto direito. Todos os versos em inglês têm sua tradução escrita logo abaixo em fonte serifada menor. Tem-se na primeira parte: I skipped another meal, trying to shrink myself so small, my death won't be a big deal. Que traduz para: pulei outra refeição, tentando me diminuir tanto que minha morte não será grande coisa. Na segunda parte, é possível ler: nada parece valer a pena. É o mundo odioso ou minha alma que é pequena? Na terceira parte, há Alone in this room, with people who hate me and people who left too soon, que traduz para: sozinho nessa sala, com pessoas que me odeiam e pessoas que se foram cedo demais. A quarta parte diz: é frio, período depressivo, e tudo que crio
É um criogênico balé repulsivo. A quinta parte segue. I got my own light, the darkest night it can be, right? Que significa, tenho minha própria luz. Não pode ser a noite mais escura, né? E por fim, a sexta e última parte diz, certa indecisão. Viver parece ofensa, morrer parece perdão. Denial. A 13ª composição ocupa 2 páginas. Toda ela é emoldurada por uma fina borda preta. Nela é possível identificar o canto de um quarto branco. É perceptível a parte superior da parede e um pedaço do teto. Ambos têm tons claros e estão levemente desfocados. Ocupando a parte esquerda da primeira página, existe uma janela aberta com estrutura de alumínio branco. Do lado de fora, tem-se um céu azul claro, coberto por poucas nuvens e árvores com folhas verdes e vivas. Todo o exterior parece bem desfocado. Ao efeito de uma pena ilustrada entrando pela janela. Do lado esquerdo, traços no formato de uma letra J conduzem o leitor da janela até a pena, destacando o trajeto percorrido por ela como se ela tivesse casualmente voado para dentro. A pena está quase centralizada na parte superior da página esquerda, dispondo-se horizontalmente. Ela é toda ilustrada e pintada a lápis, tendo contorno de caneta preta forte. A haste é cinza escuro, e os filamentos são cinza claro próximos da base e adquirem um tom forte de amarelo perto da ponta. O texto poético tem seu título evidenciado no canto direito da página esquerda. Nele se lê a palavra denial, que está taxada por uma linha fina. Acima há a tradução, em que se lê negação. Título e poesia são todos escritos em preto, em fonte de máquina de escrever. Cada uma das 5 estrofes da poesia está escrita de forma irregular, com diferentes espaçamentos e orientações. Os blocos de texto pendem para a esquerda e para a direita, alternadamente, e cada verso está alinhado de forma diferente. 3 estrofes se dispõem na folha esquerda e as 2 últimas se fazem evidentes na direita. Atrás de cada uma, há um destaque em branco com luzes suaves. A disposição das partes do poema parece sugerir uma sequência de pensamentos que vem à mente desordenadamente. O poema diz: Lidex, bate no peito, beleza, bom saber. Depila, braço punido, empalidecido, se preocupa em sobreviver. Laser, poxa, que pena, é luz sem cinema, uma coisa tão feia, patética a meu ver. Pinça, bem complicado, pulmão perfurado, baço pisado, pé de boa morte. Serra, não, melhor fechar. Pouco pode, pouco pensa, belisca abobado bem mais do que pesca. Aceita ou é caso perdido? Ou aceita ou vai sendo bisturi. Ou aceita ou vai ser bisturi. As múltiplas repetições da letra I no verso final acabam por ultrapassar os limites da página, escapando pela sua parte inferior. Ainda vivo. O próximo poema ilustrado, 14º do volume, traz uma composição clara com tons solares. Uma borda amarelo claro emoldura toda a composição, e uma áspera parede branca brilhante serve de fundo à fotografia. É possível notar o close-up na imagem do mesmo jovem de outras páginas, com pele clara, cabelo cacheado, nariz largo e pequeno e sobrancelhas grossas. Ele continua vestindo uma camiseta vermelha e está posicionado na metade esquerda da página. O ângulo compreende a altura do seu peito para cima. Um de seus braços se destaca no lado direito da página, com o cotovelo dobrado e o antebraço para cima. Sua mão se destaca quase no topo direito da página e segura a mesma pena ilustrada de páginas anteriores. A pena é cinza perto de sua base e amarelada na direção da ponta. Na imagem, ela brilha intensamente em amarelo, iluminando toda a cena com tons quentes e solares. O rosto do jovem se volta à luz com um olhar maravilhado, impressionado. Ao redor do brilho se destaca o título da composição, que está escrito em fonte serifada com o interior vazado. As letras transmitem certa elegância e formam a expressão ainda vivo. 2 traços delimitam as palavras, destacando-as. Ao lado esquerdo, entre o braço do jovem e o restante do seu corpo, se destaca a poesia, escrita em fonte similar ao título. Nela se lê: Eu só fracassei outra vez porque decidi tentar. Só morri outra vez porque vivi. E só perdi e perdi
e perdi. E ainda assim, eu ainda estou aqui. Ai, eu te odeio, tempo. E odeio os fantasmas que te saem das costelas. E talvez eu não esteja assim tão amigo da vida, mas a escolho, pois a esperança é uma porta de entrada, e você é o demônio que me conduz à saída. Não vou impedi-la de vencer, mas não me entrego. Não sem tentativa. Perdeste, e só perdeste, pois decidiu me levar. Eu vivi por mais um mês, e só porque você fracassou, decido tentar mais uma vez. Joaquim. O próximo poema ilustrado, 15º do volume, traz uma composição com cores claras e suaves, predominantemente em tons de amarelo pálido e branco, criando uma atmosfera etérea e leve. Há novamente uma fina borda amarela. O fundo da página é uma parede branca que se estende por toda a área da composição. No canto da página, ocupando a maior parte da porção inferior e central, destaca-se a ilustração de uma calopsita de penas predominantemente cinzas. O pássaro tem um corpo esguio e alongado, com asas levemente abertas e uma cauda comprida e elegante, sugerindo leveza. Ele voa para cima, exibindo seu peitoral e o interior de suas asas. O ângulo captura sua parte inferior, revelando suas patas. A cabeça da calopsita é pequena e amarelada, com um bico cinza e um penacho amarelo brilhante no topo. Ao lado do seu bico existe uma manchinha alaranjada. As pontas das asas são brancas. O pássaro está envolto em um brilho amarelo e tem tom angelical. Esse brilho amarelado parece se concentrar próximo da cauda e forma uma corrente de luz quase como uma energia. Essa linha luminosa performa uma curva acentuada e se conecta à imagem de uma pena ilustrada que se posiciona ao lado esquerdo inferior da página. A pena é cinza perto de sua base e amarelada em direção da ponta. A composição parece sugerir que o pássaro surgiu do brilho da pena e se revela com graciosidade. No canto inferior direito se nota a presença de uma mão cadavérica virada com a palma para cima. Dela se destaca uma forte aura escura e fumaça que parece sair dos ossos como se eles queimassem. O sentimento geral da composição indica que o brilho da calopsita fere a figura moribunda que quase evapora com a presença da luz. Acompanhando a luz que emana do pássaro, se destaca o título da composição, que está escrito em fonte serifada com o interior vazado. As letras estão curvadas em aspecto circular e escrevem o nome Joaquim. 2 traços delimitam a palavra, destacando-a. O poema se dispõe ao lado esquerdo da página, ocupando quase 1/3 da composição. Se identificam 5 estrofes escritas em fonte similar à do título. É possível ler. Tudo bem, é relativo o que consigo carregar. Sei que guarda emotivo o teu canto da algodão doce. Pouco a pouco ficaram peninhas, decorando meu coração. Pensei que bom seria se tivesse teu perdão. Mas não terei. Não precisa. Porque você, meu anjinho, assim desse tamanhinho, nunca sentiu mágoa. Mesmo depois de tudo que te fizeram mãos humanas, você sempre me salvou, dizendo tudo sem uma palavra. Meu amiguinho, só teu brilho basta. Meu pequeno, um raio de sol desbotado para brilhar mais. Não te esqueço de jeito nenhum. Pelo contrário, espero o dia em que vou te alcançar. Lá, na areia da praia de outra ilha, eu tomo meu chá e você come as sementinhas. Fala de bico cheio e que amor as piadinhas. Eu tinha a lâmina e o pulso, nada mais funcionava. Seria tragédia se mais triste não fosse pensar que era só mais um passo e nunca mais eu te escutava. Não te ouço mais agora, ao menos não tão de pertinho. Mas você é meu presente, amado Joaquim. Agora tenho a faca e o queijo, o sonho e o desejo. Não tenho mais tuas peninhas, mas tenho teu belo par de asinhas que me farão chegar bem longe. A penúltima estrofe, que inicia com Eu tinha a lâmina e o pulso e termina com E nunca mais eu te escutava, está escrita entre parênteses, quase como um pensamento solto do eu lírico. Lei do Desenvolvimento em Espiral, LDE. O próximo poema ilustrado, o 16º do volume, apresenta uma composição com fundo branco, que serve como uma tela para a ilustração e o texto. Uma fina linha amarela emoldura toda a composição. Ao fundo da imagem é notável novamente uma sala toda branca.
Do ângulo de captura se nota o chão de porcelanato brilhante e liso e a parede áspera. Na parte inferior direita da página, uma ilustração sombria e etérea toma forma. Ela é dominada por uma criatura decadente, composta por elementos que remetem a fumaça, sombras e fragmentos orgânicos. Trata-se da figura cadavérica que apareceu em poemas anteriores. Agora, no entanto, ela parece destroçada, com vários de seus fragmentos dispostos no chão da sala. A base da figura é uma massa escura e densa de tons de preto e cinza escuro, com texturas irregulares e contornos difusos, como se estivessem se desintegrando. Várias dobras do tecido preto se entrelaçam a ossos curvos e trincados. A caveira parece quebrada na altura da mandíbula, mostrando 4 grandes presas escancaradas para cima. As cavas dos olhos são estreitas e compridas, assim como a abertura das narinas. Na testa do crânio, uma forte luz amarela se projeta, como se escapasse de dentro da criatura. Do amontoado de tecido e ossos se estende uma corrente grossa. Ela projeta para cima como se flutuasse. Na ponta é notável uma argola oval feita com metal trançado. Ao centro dessa argola, o formato de uma fechadura se destaca. Encaixada nessa fechadura está a ilustração de uma brilhante chave amarela. Ela projeta um brilho claro e quente, que se destaca na neutralidade do restante da imagem. Na parte superior, alongando-se horizontalmente de uma margem à outra, se lê o título Lei do Desenvolvimento em Espiral, e ao lado, entre parênteses, a sigla LDE. O título foi todo escrito manualmente em uma fonte cursiva. Abaixo, em uma fonte serifada, fina e condensada, se lê o poema. Eu ia contar um segredo, mas segue sendo o tempo que me cala. Ah, que agonia! Não tem tempo para mais nada. Machucado pelo escudo, perfurado onde é seguro, e este é o lugar onde seu corpo vai se acabar. E para onde eu vou agora? O que devo te dizer? Já perdi mais um verso preso em texto diagramado. Me diz do que adianta saber que isso é pecado? O que eu te digo agora é que há esperança lá fora, mas que ela ainda demora, e se viver é assim difícil, você deve mesmo me deixar. Eu te liberto, eu me liberto. Seja livre em céu azul. Algo seu vai comigo, and something mine will go with you. Abaixo do último verso vem sua tradução em fonte levemente menor. E algo meu vai com você. Brasa. O último poema ilustrado do volume, o 17º, apresenta uma composição com um fundo branco que se ilumina suavemente. Há aqui uma fina borda branca que compreende toda a composição. O cenário ao fundo é, novamente, o canto de uma sala branca. O ângulo de captura parte do chão e 2 paredes se juntam numa aresta. A parte inferior central da imagem é dominada pela presença de um jovem, o mesmo de páginas anteriores, sentado no chão. Ele está usando uma camiseta vermelha e calças jeans grafite dobradas na barra. Há botas marrom escuras nos seus pés. Um de seus braços está apoiado no joelho do lado direito, e seu rosto está voltado para cima e para a direita, com um olhar pensativo e melancólico. Suas pernas estão levemente abertas, com a do lado direito da imagem projetando-se para cima, com os joelhos dobrados, e a outra estendida e direcionada para fora da imagem pelo lado esquerdo. A iluminação da fotografia é difusa e suave, com áreas de luz e sombra que criam profundidade e um clima introspectivo. O posicionamento e as expressões corporais e faciais do jovem denotam cansaço, exaustão, ainda que com uma crescente esperança. Acima do lado direito, se nota a presença de uma janela aberta. Lá fora, se identificam tons desfocados de azul e verde, que indicam um céu límpido e a copa de árvores bem vivas. A partir do ombro do jovem, posicionado do lado esquerdo da foto, se projetam linhas que indicam uma trajetória curva e dinâmica. Ao fim desses traços, se revela a ilustração de uma calopsita que voa para fora da janela. Ele é visto de lado e está com as asas bem abertas. Sua cabeça é pequena e amarelada, com o bico cinza e um topete amarelo brilhante. Ao lado do seu bico, existe uma manchinha alaranjada. As pontas das asas são brancas. O pássaro está envolto em um brilho amarelado e expressa alegria ao seguir em direção à direita. A imagem toda sugere cansaço e exaustão, mas denota também esperança e clareza. No centro da parte superior da composição, a palavra brasa é escrita com uma fonte manuscrita, irregular e brilhante,
em tons de vermelho alaranjado e marrom. As letras são minúsculas e parecem fragmentadas em dezenas de pedaços com contorno quente. A caligrafia é expressiva, com traços que se assemelham a chamas ou fagulhas, traduzindo o tema denotado pela palavra. Abaixo do título está disposto o poema. Seus primeiros versos estão centralizados, mas conforme o texto avança, cada parte do poema começa a acompanhar a silhueta do jovem, movimentando o texto todo para a esquerda. O bloco de texto é único, porém uma linha de reticências separa o último verso dos demais. No texto, se lê: assopra o ar de tuas brasas, numa guerra que se aquieta. É trégua, mas não posso perder o fogo. Olha o campo de batalha, o arco segue tensionado. Só me resta a memória, sem esperança de outro lado. Miro na Dona Morte, que vitoriosa perdeu. E enquanto ela não retorna, decidi que vou ficar, para lembrar de tua vida e do porquê devo lutar, pois no fim só sobrou eu que, saudoso, sempre guardo as flores que trouxeste, o tanto que me amaste, o barulho que fizemos, o silêncio que deixaste. Ao final do último verso, nota-se o único ponto final dentro de todas as poesias do volume.